Olá pessoal, vamos gravar nossa próxima aula. Nesse caso agora será sobre o ganho em modo comum para o par diferencial. Então, conforme vocês estão vendo aí na tela, né, nós temos aqui, né, o par diferencial, né, alimentado com uma tensão VICM. O CM é de Common Mode, né, ou seja, é a tensão de entrada de modo comum. Então, a mesma tensão que eu tenho na base de Q1 aparece na base de Q2. Nós gostaríamos de saber, nessas condições, qual vai ser o ganho que o circuito vai ter. Tá? Notem que aqui, né, nós representamos a fonte de corrente de polarização e representamos a sua resistência paralela, né, que modela a imperfeição dessa fonte. Ok? Que está representada aqui por esse símbolo REE. Ok? Já aqui nessa figura do lado, né, nós temos o meio circuito equivalente, né, baseado no modelo emissor comum, tá? Onde nós temos aqui no lugar de VCC, nós colocamos o terra. Tá? Anotem que aqui a fonte de corrente já não aparece, porque a gente está considerando apenas o modelo de pequenos sinais, certo? Mas tem uma observação aqui dizendo que ela está polarizada com a corrente I sobre 2, que é a metade da corrente da fonte de polarização I. Supondo que vem I sobre 2 por aqui e I sobre 2 por aqui. Ok? Então, baseado nisso, vamos tentar determinar quem é VC1, VC2 e a partir daí tentar determinar qual é o ganho. Ok? Bom, então vamos começar. A primeira coisa que a gente pode escrever é determinar quem é a corrente de emissor IE. Né? Lembrando que essa corrente IE é a corrente que vai estar descendo por aqui, de sinal, é claro. Né? Então a gente vai ver que IE, né, vai ser igual a VICM, né, dividido pela resistência que essa tensão está enxergando, que no caso vai ser RE minúsculo mais 2 RE, certo? Ou seja, o RE que está aqui, do modelo, do modelo T, né? Mais o 2RE que está aparecendo aqui embaixo. Ok? Bom, na sequência, a gente pode escrever, então, se I é igual a isso, e C vai ser igual a alfa IE, portanto, né? IC vai ser igual a alfa VICM sobre RE mais 2 RE. Tudo bem até aí? Bom, também podemos dizer o seguinte, né, que essas tensões de coletor aqui, ó, VC1 e VC2, vão ser iguais. VI, desculpa, aqui é VC1 igual a VC2, ok? E quem vai ser cada uma delas? Ambas, né, vão ser iguais a menos IC, né, vezes RC, que por sua vez vai ser, quem é IC? Né? IC está ali, né? Vai ser alfa VICM sobre RE mais 2 RE. Deixa eu refazer aqui, ficou meio difícil de ler. RE vezes RC. Então, a partir daí eu posso escrever que VC1 vai ser igual a VC2 e ambos serão iguais, né, a menos VICM, que multiplica alfa RC sobre RE mais 2 RE, ok? E eu ainda posso dar um passo além e dizer o seguinte, essa resistência aqui, RE, é a que modela a imperfeição da fonte de corrente de polarização. A premissa básica de uma fonte de corrente é ter uma resistência paralela idealmente infinita. Se não é infinita e a fonte é bem projetada, ela é pelo menos muito alta. Como esse RE minúsculo é naturalmente da ordem de dezenas, no máximo centenas de ohms, é óbvio que isso aqui é muito maior do que isso.
Então isso aqui eu posso ter uma excelente aproximação ao dizer que isso aqui vai ser igual a menos VI CM vezes, faltou alfa, né? Alfa RC sobre 2. Então a gente chega nessa expressão para VC1 e VC2, ok? Bom, na sequência agora a gente vai pensar o seguinte, né? Vejam só, se tomarmos a saída de forma diferencial, então, opa, ficou horrível, né? VC1 vai ser igual a VC2, e isso vai implicar VO igual a zero, né? Logo, o ganho diferencial também vai ser igual a zero. Porém, né, considerando uma saída simples, aí alguém poderia dizer, mas quando é que a gente usa a saída simples? Eu falei para vocês que na entrada de um amplificador operacional tem um par diferencial. Então eu saio com a saída diferencial. Mas vocês concordam comigo que em algum momento, dentro do amplificador operacional, eu tomo saída simples? Eu tenho uma saída assim? Eu tenho que fazer essa conversão porque a saída do amplificador operacional é simples? Então, em algum momento, eu preciso tomar saída simples, tá? E aí, nesse caso, essa questão se torna relevante, tá? Então, considerando a saída simples, eu posso determinar o que a gente chama de ganho de modo comum, tá? Eu posso determinar o ganho de modo comum, que vai ser o quê? Tomando a saída simples, eu vou ter que VC1, por exemplo, né, vai ser igual a menos VICM vezes alfa RC sobre 2R EE. Logo, eu posso dizer então que VC1 dividido por VICM, que vai ser o ganho diferencial de saída simples, e portanto a gente não vai chamar assim, a gente vai chamar ganho ACM, que vai ser o ganho de modo comum, tá? Ele vai ser dado por menos, né, alfa RC sobre 2R EE, o que obviamente é aproximadamente igual a menos RC sobre 2R EE. Notem uma coisa importante aqui. O que é que a gente falou a respeito dessa fonte de corrente? Se ela fosse ideal, esse REE seria infinito. Se esse REE fosse infinito, o ganho de modo comum, mesmo considerando saída simples, seria menos RC dividido por 2 vezes infinito, logo seria zero. Então, idealmente, o ganho de modo comum deveria ser zero, só que na prática não é, porque aquela fonte de corrente de polarização não tem resistência paralela infinita. Tá? Então, dando sequência, a gente vai fazer agora o seguinte. Ó. Então, esse é o ganho de modo comum. Aí a gente vai dizer aqui o seguinte, ó, como, neste caso, o ganho diferencial, quando eu tomo saída diferencial, né? Perdão, não é quando eu tomo saída diferencial, é quando eu pego um sinal diferencial. Né? AD é igual a GM RC sobre 2. Então, isso aqui é o ganho diferencial com saída simples.
né? Então eu ganho de um sinal diferencial, mas tomando saída simples, certo? Podemos escrever a expressão, não, a expressão não, vamos botar assim, a razão de rejeição de modo comum que a gente vai chamar de CMRR. Então, esse aqui é Common Mode Rejection Rate, tá? Então, é a taxa de rejeição de modo comum em inglês. Da seguinte forma, tá? Então, a CMRR vai ser igual, tá, ao módulo do ganho diferencial, sempre considerando saída simples, certo? Dividido pelo ganho de modo comum, o que vai dar aproximadamente igual a GM RE, tá? Então a aproximação que a gente fez foi assumir alfa igual a 1, né? Ok? Só que a CMRR normalmente é expressa em dB, tá? Ou seja, em dB, a CMRR vai ser igual, deixa eu botar isso aqui um pouquinho para cima, vai ser igual a 20 log do módulo do ganho diferencial dividido pelo ganho de modo comum, certo? Bom, veja, em toda essa análise que nós fizemos, a gente supôs que há uma simetria perfeita entre os dois ramos do par diferencial, entre os dois braços do par diferencial. E isso a gente já falou que é uma utopia, isso não acontece na prática, certo? Então, mesmo quando a gente toma saída diferencial, que a gente falou que... Cadê? Aqui, ó. Né? Se tomarmos saída de forma diferencial, o ganho dá zero. O ganho, aqui não é ganho diferencial não, desculpa pessoal, aqui é ganho de modo comum. O ganho de modo comum dá zero, se a gente tomar saída diferencial. A gente só vai ter o ganho diferente de zero, né, na hipótese em que a gente toma saída simples. Mas isso se baseia na premissa de que os dois ramos, os dois braços do par diferencial são perfeitamente simétricos e, como eu disse, não é assim na prática. Então, no mundo real, eles têm algum tipo de assimetria, né? E mesmo considerando saída diferencial, o ACM não é zero, mas ainda vai ser muito menor do que esse valor que nós vamos ter aqui, que também não é alto, tá? É importante a gente entender o seguinte, digamos, eu pego, vamos imaginar um exemplo concreto, um eletrocardiograma, tá? Um eletrocardiograma, você está tentando medir os pulsos elétricos do coração do paciente. Esses pulsos são de valor baixíssimo, de poucos milivolts. Enquanto que o ruído eletromagnético do ambiente onde o exame está sendo realizado, muitas vezes tem valores muito mais altos que isso. Então o que a gente faz? A gente vai usar um amplificador diferencial para poder ver isso. O sinal diferencial, e isso depende daquela forma como os eletrodos são conectados no corpo do paciente, vocês talvez já tenham feito eletrocardiograma, né? O sinal diferencial ele é amplificado pelo ganho diferencial. Por quanto?
ele é amplificado por GMRC sobre 2, que é um ganho elevado. Então, o sinal do pulso do coração do paciente, que é muito baixinho, ele aumenta na saída. Já o ruído eletromagnético do ambiente, que é um valor mais alto do que esse sinal diferencial do coração, que tem um valor alto, então, ele é multiplicado pelo ganho de modo comum, né? Pelo ganho de modo comum, que é RC sobre 2REE. Ora, REE, que é a resistência que modela a imperfeição da fonte de corrente, é muito grande. Então, isso aqui é muito menor do que 1. Então, enquanto o sinal diferencial do coração do paciente é ampliado na saída, o sinal de modo comum do ruído ambiente é atenuado. E quando você olha na saída, você enxerga o sinal do coração do paciente amplificado e o ruído ele praticamente some. Tá? Mesmo porque a gente não toma saída simples, a gente toma saída diferencial para melhorar ainda mais a qualidade do resultado. Mas, como eu disse, mesmo considerando saída diferencial, ainda assim o ganho de modo comum não é zero, porque os dois ramos não são perfeitamente simétricos. Tá bom? Mas essa é a ideia. E a razão entre o ganho diferencial e o ganho de modo comum é chamado de taxa de rejeição de modo comum, e é o que a gente chama de uma figura de mérito do seu amplificador diferencial. É um dos critérios que ajuda você a decidir se um amplificador diferencial é melhor ou pior do que outro. É a taxa de rejeição de modo comum dele. Quanto melhor for, maior vai ser o CMRR. Ok? Bom, vamos dar sequência aqui. Tá? Bom, vamos considerar um exemplo, então, né, de uma situação em que eu tenha um descasamento entre os dois ramos do par diferencial. Né? Então, o que a gente quer dizer aqui é o seguinte, né? Na prática, mesmo considerando saída diferencial, o ganho de modo comum é diferente de zero, horrível de ler isso, de zero devido à assimetria entre os dois ramos do par diferencial. Então, para a gente ilustrar isso, vamos tomar assim. Por exemplo, no caso de uma simetria perfeita, exceto por um descasamento ΔRC, certo? Então a gente vai ter o seguinte, RC1 vai ser igual a RC, tá? E RC2 vai ser igual a RC mais ΔRC. Então tem uma pequena diferença. Então nesse caso, né, eu vou ter que VC1 vai ser igual a menos VICM alfa RC sobre 2
REE mais RE, e VC2 vai ser igual a menos VICM, alfa, aí aqui eu vou ter RC mais delta RC, né, sobre 2RE mais RE. Então, nesse caso, o VO, tomando saída diferencial, né, vai ser igual a VC1 menos VC2, e não vai dar zero. Nesse caso, vai ser igual a VICM vezes alfa, delta RC, sobre 2RE mais RE minúsculo. Tá? E o ganho de modo comum, ACM, né, vai ser igual a alfa, delta RC, sobre 2RE mais RE minúsculo, e vai ser aproximadamente igual a alfa, tiro alfa, né? Vai ser aproximadamente igual a delta RC sobre 2RE, né? E eu posso escrever isso de uma maneira um pouco diferente para tentar evidenciar o tamanho do descasamento como sendo RC dividido por 2RE, que multiplica delta RC sobre RC. Então aqui a gente tem uma noção, né, do tamanho do descasamento, porque eu dei um jeito de fazer aparecer delta RC sobre RC. Então, se for um descasamento da ordem de 10%, isso aqui vai ser 0,1. Né? Então, vai ser 0,1 do ganho de modo comum, por exemplo. Tá? Do ganho de modo comum que eu teria tomando saída simples. Tá? Então, isso é só para evidenciar isso e ilustrar esse conceito. Certo? Bom, falando um pouco sobre aquele exemplo que eu dei para vocês do eletrocardiograma, né, a gente pode generalizar um pouco aquela ideia dizendo o seguinte, né? O que é que eu falei ali? Que a gente tinha um sinal diferencial do coração do paciente, que é a informação que interessa, e um sinal de modo comum referente ao ruído eletromagnético do ambiente. Né? Então, a gente pode generalizar isso dizendo o seguinte, né? Os sinais de entrada tá? V1 e V2, nas bases dos transistores Q1 e Q2. Tá? Então, para um amplificador diferencial, tá? São formados como é que fecha isso? Por uma componente em modo comum e uma componente diferencial, dadas por. Então aqui eu posso dizer que a minha componente de modo comum vai ser V1 mais V2 dividido por 2,
E a minha componente de entrada diferencial vai ser apenas V1 menos V2. Pronto, né? Assim, o sinal de saída será dado por, e aí eu posso escrever que o meu VO, que é o meu sinal de saída, vai ser igual ao ganho diferencial que multiplica o sinal diferencial, que é V1 menos V2, mais o ganho de modo comum, que multiplica o sinal de modo comum, que é V1 mais V2 dividido por 2. Né? Então aqui é como se fosse o sinal diferencial do coração do paciente multiplicando pelo ganho diferencial, e aqui o ruído eletromagnético comum multiplicado pelo ganho de modo comum. Isso vai me dar o sinal de saída, que obviamente vai evidenciar o sinal diferencial e vai atenuar o sinal de modo comum. Ok? Bom, então era essa a informação inicial que a gente tinha que ver sobre o ganho de modo comum, mas ainda falta a gente ver uma parte aqui que é o seguinte. Vamos ver aqui. Resistência de entrada de modo comum, né? Ou seja, qual que é a resistência de entrada que o sinal de modo comum enxerga? Então vamos pegar aqui uma figura que vai ajudar a gente a fazer essa análise. Deixa eu só ele carregar aqui, pronto. Isso. Então a gente vai pegar essa figura aqui, deixa eu pegar logo as duas. Vou agrupar as duas, não tem problema, assim fica mais fácil. Copiar. E vamos colar aqui. Então deixa eu dar um zoom aqui um pouco maior. Então pronto. Nesse caso aqui, pessoal, o que vai acontecer? Tá? Vou puxar um pouquinho para cá. Não deu. Bom, tudo bem, vamos lá. Nesse caso aqui, o que vai acontecer? A gente vai ter aqui, ó, o sinal de modo comum entrando dos dois lados, tá? E aqui está representada a minha fonte de corrente com a sua resistência paralela. Aí alguém diz, mas a resistência devia estar em paralelo e devia estar conectada aqui. Na verdade, isso não importa. Porque na hora que a gente for fazer a análise de sinal, esse cara vai sair daqui. Tá? E o que importa é que, para fins de análise de sinal, é como se essa resistência estivesse conectada no terra. Certo? E aqui a gente tem o meio circuito equivalente, a gente viu no igual antes. Né? Aí aqui a gente vê que a resistência de entrada de modo comum, RICM, tá? Vamos até botar isso aqui, ó. RICM, tá? Essa resistência é a que nós vemos aqui, ó, chegando nesse ponto aqui. Então eu tenho um caminho aqui para ela e tenho esse outro caminho aqui para ela. Como tenho dois caminhos e no meio circuito equivalente eu só tenho um, então se eu fizer a análise pelo meio circuito equivalente, a resistência que eu vou enxergar vai ser duas vezes a resistência, porque aqui eu só tenho um caminho e por aqui eu tenho dois. Então quando eu duplico o número de caminhos para a corrente passar, a resistência cai pela metade. Então essa resistência de entrada aqui é a metade dessa.
tá? E essa é que é a resistência de entrada do par diferencial. Mas a gente vai fazer análise por aqui porque é mais simples, certo? Então aqui a gente agora vai fazer o seguinte, eu vou aqui na figurinha de novo e vou pegar, eu vou agora pegar só essa outra aqui, eu vou desagrupar. Ver se eu preciso do próximo. Nope. Eu quero essa aqui só. Copiar. Vamos voltar para cá. Tá? E vamos colar ela aqui no início da próxima página. Até para a gente ter como fazer a análise. Então, vamos dar uma aumentada aqui nela. Então está aqui a minha figurinha, certo? Aí a gente vai acrescentar umas coisas aqui nela. Deixa eu pegar aqui uma outra cor e nós vamos acrescentar aqui umas coisas nela. Então veja, eu vou ter aqui, ó, daqui para aqui, uma resistência RO do efeito Early. Tá? Essa resistência é aquela resistência que nós sabemos que está conectada do coletor para o emissor, que modela a imperfeição do transistor como fonte de corrente. Além disso, eu vou ter uma outra resistência aqui, ó, que a gente vai chamar de Rmi. Essa Rmi, eu acho que vocês talvez nunca tenham ouvido falar. Tá? A gente nunca considerou ela em eletrônica 1. E a gente vai começar a falar ela pela primeira vez agora em eletrônica 2. O que acontece aqui? Eu tenho efetivamente uma resistência entre a base e o coletor. Só que RO já é grande, Rmi é bem maior. Então o efeito de Rmi, ele pode ser desprezado em todas as situações que a gente considerou em eletrônica 1, nunca foi necessário. Mas agora começa a poder ser necessário, a gente precisar dela. Tá? Então a gente vai considerar aqui o seguinte, para a gente fazer a nossa análise. Veja, a gente não falou que o ganho de modo comum, né? Então, ó, deixa eu trocar aqui a cor do lápis. Então, como o ganho de modo comum ACM é aproximadamente igual a zero, VC é aproximadamente igual a zero. Porque mesmo eu tendo um sinal de modo comum aqui, ele vai ser multiplicado por um ganho nulo, fazendo com que a tensão aqui seja perto de zero. Ora, se a tensão nesse ponto, tá, é perto de zero, vai fazer com que esse resistor RO esteja conectado do emissor para o terra, porque aqui a gente vai ter aproximadamente 0 volt. Tá? Então eu vou ter esse RO conectado do emissor para o terra, um terra aproximado, mas sim. Então a gente pode assumir que RO aparece em paralelo com 2RE, porque RE também está do emissor para o terra. Ok? Por outro lado, a gente pode dizer que o Rmi ele está da base para o terra. Então, a partir daí, eu posso escrever que a minha resistência de entrada, na verdade 2, né? Porque a gente tem que lembrar que, como eu estou no meio circuito equivalente, isso aqui é 2 vezes a resistência de entrada de modo comum. Então, a minha resistência de entrada de modo comum vai ser Rmi, que está da base para o terra, em paralelo. Aí agora vai aparecer o que está do lado do... deixa eu escrever isso aqui embaixo, que aqui não vai caber. Então, vou botar aqui. RICM vai ser 2 vezes, né? Rmi em paralelo. Aí vem. Vou botar aqui, ó. Beta mais 1. Por que beta mais 1? Porque o que vou escrever agora está do lado do emissor.
Então tem que aplicar a regra de reflexão de resistência. E o que é que está do lado do emissor? RO. E esse RO, por sua vez, ele está em paralelo com o quê? Então isso aqui a gente vai botar um colchete aqui para ficar mais claro. Com, outra vez, beta mais 1, que multiplica, vamos botar outra vez o colchete aqui, que multiplica, certo? 2 R E. Então eu vou ter esse RMI em paralelo com beta mais 1, trazendo para o lado da base, né, aplicando a regra de reflexão de resistência, RO, que é o que está aqui, que por sua vez está em paralelo, né, com beta mais 1, outra vez aplicando a regra de reflexão de resistência, 2RE. Então, como isso aí é duas vezes a resistência de entrada de modo comum, eu posso dizer que a resistência de entrada de modo comum vai ser igual a Rμ sobre 2, em paralelo com, né, aí aqui eu vou ter beta mais 1 vezes RO sobre 2, em paralelo com, botar o colchete, beta mais 1 vezes RE, fecha o colchete. Então essa vai ser a minha resistência de entrada de modo comum. Ok? Bom, com isso a gente termina, pessoal, essa aula assíncrona sobre o ganho de modo comum e a resistência de entrada de modo comum, tá? E seguimos na nossa próxima aula sobre a resistência de... Desculpe, né? Seguimos com a nossa próxima aula, que será sobre as características não ideais dos amplificadores diferenciais, tá bom? Muito obrigado, pessoal.